partir de agora, toda e qualquer nomeação de servidores civis, porque isso não vale para a Brigada Militar, ele se dará com a Previdência sobre esse regime. Mas para explicar para os servidores e para a população do Rio Grande do Sul os detalhes dessa mudança, nós conversamos agora com o procurador José Guilherme Kliman, secretário adjunto da Casa Civil e conselheiro da RS Prev. Bom dia, procurador. Bom dia, Rosane. Bom dia, Escola, Carol. Bom dia. E ouvinte da Gaúcha. Os servidores estão sendo orientados durante esses 2 dias. Tem um seminário a partir de hoje lá no CAF, no Centro Administrativo, um simpósio para explicar exatamente essas mudanças. Eu gostaria que o senhor explicasse didaticamente para os nossos ouvintes o que muda a partir de agora. Qual é a essência desse plano que vincula, que deixa na obrigação do Estado apenas o limite até o teto do INSS e, a partir daí, uma previdência complementar para quem quiser se aposentar com um valor maior? Exato. Só fazer uma observação. O seminário que está sendo realizado a partir de alguns minutos é na sede do Ministério Público. E é promovido pelo Instituto de Previdência. Mas, enfim, ontem o governador Sartori declarou instaurado o regime de previdência complementar. Ele limita os benefícios, aposentadoria e pensão dos futuros servidores que ingressarem ou tiverem ingressado a partir de sexta-feira passada, no dia 19, ao teto do RGPS. É o que fez a União, é o que fez os estados do Sudeste, é o que acaba de fazer a Bahia, o que acaba de fazer Santa Catarina. O que se espera com isso? Se espera que a médio prazo, que num período de poucas décadas, o Estado encontre o equilíbrio previdenciário, porque ele vai diminuir alguns compromissos, vai permitir o planejamento da sua previdência e vai permitir assegurar, pelo menos no regime básico, que é aquele que atinge 70%, 75% dos servidores, um pouco mais de saúde financeira. É uma medida importante, é uma medida que todos têm adotado, todos os entes públicos têm procurado adotar. E é uma medida que se revela, inclusive pelo perfil dos governos que já adotaram, não ser uma medida com qualquer vinculação partidária ou ideológica. É uma medida saudável e que virá, nós temos certeza, a médio prazo em benefício do servidor, do Estado e da própria sociedade. Vamos explicar didaticamente para os funcionários públicos e para os futuros, porque isso não vale para quem já está no serviço público. Para os novos, então, um exemplo, um funcionário que ganha R$10.000. Hoje ele paga 13,25% sobre os R$10.000 e se aposenta com praticamente o seu salário integral. Como é que fica a partir de agora? Quanto ele vai contribuir? Quanto ele teria que contribuir para a Previdência Complementar para ter mais ou menos a mesma renda? Exatamente. Ele vai ter uma renda básica, vamos dizer assim, ele ganha R$10.000 em atividade. A renda básica dele na inatividade vai ser R$ 5.189,82 em valores de hoje. Se ele quiser ter uma perspectiva, fazer um planejamento e ter uma renda aproximada do que ele ganha em atividade, ele vai aderir ao plano de previdência complementar e vai contribuir numa alíquota que ele vai escolher. A alíquota mínima é de 4,5% e até 7,5%. Ele vai contribuir sobre o que exceder 5.189,82, ele vai contribuir com uma alíquota que livremente ele escolheu e vai formar um bolo, um fundo de recursos que, somado àquilo que o Estado também vai contribuir, essa é a vantagem do servidor. O servidor não vai formar um fundo de previdenciário apenas com seus recursos, mas também com recursos do Estado na exata proporção do que ele contribuir. E ao final de determinado período de acumulação, com os rendimentos, com a administração, com a taxa de administração, que vai ser das mais baixas do mercado, aliás, o plano já prevê a menor taxa de administração, ele vai formar este capital e a partir daí vai ter possibilidade de usufruir essa renda extra no seu momento de aposentadoria ou para os seus dependentes através do benefício pensão. Mas quanto ele vai pagar de contribuição obrigatória?
contribuição obrigatória permanecerá até R$ 5.189,82, permanecerá os mesmos 13,25%, que é o regime básico. Isso já está assegurado a ele e já está assegurado também a contribuição do Estado, que inclusive tem que complementar eventuais insuficiências, que hoje são muitas, né, no nosso regime de previdência do próprio do Estado. Ele permanecerá inalterado até 5.189 e depois o que exceder a isso vai depender dele, da vontade dele, é um plano privado, a conta será dele, de aderir ou não aderir ao plano de previdência complementar. Tá. E nesse plano de previdência complementar, procurador, qual é a idade mínima para aposentadoria? Para usufruir desse plano a partir do momento em que ele contribui, evidentemente que a renda será proporcional ao que ele tem naquele fundo, né? Não é simplesmente dizer, contribuiu, está garantido. Não, exatamente, isso vai depender, bom, aí há uma série de fatores, porque aí não é mais, vamos dizer assim, só a idade dele. Vai depender do tempo de acumulação, do quanto ele se dispôs a acumular, e vai se dispor se ele já trouxe, porque esse fundo, inclusive, a RS Prev, ela se comunica com os demais. Se ele já tiver um plano de previdência, vai poder trazer para dentro da RS Prev, e vamos supor que esse servidor estadual posteriormente faça um concurso federal, ele vai poder portar, se chama a possibilidade da portabilidade. Ele vai poder retirar esse plano que tem dentro da RS Prev e levar para uma fundação federal. Da mesma forma, vice-versa, também é válido. Há muita liberdade ao servidor, ao futuro servidor, ao servidor que tem ingressado agora, de lidar e de configurar, de acordo com a sua realidade, o seu futuro plano. E esse valor, porque não há um valor definido, na medida que o que vai definir a futura renda, o futuro benefício, são os aportes, é um plano de contribuição definida, ele que vai definir essa alíquota. E aí vão ter que juntar todos esses elementos, a idade, o tempo de contribuição, a possibilidade dele aportar recursos vindos de outros planos, é que vai definir futuramente, e a própria aposentadoria com o ente futuro, né, a própria idade, quando ele reunir os requisitos para a aposentadoria, é que vão definir, então, o início do usufruto da aposentadoria ou do benefício pensão. Quer dizer, o funcionário, só para a gente deixar isso bem claro, ele, no momento que ele contrata o plano, ele não tem certeza de quanto exatamente ele vai receber lá adiante. Vai depender dos rendimentos, vai depender de como esse dinheiro for aplicado, vai depender do comportamento da economia. Ele tem uma ideia mais ou menos de quanto ele vai receber. É o que se chama de contribuição definida e de benefício indefinido. Exatamente. Agora, tudo ele vai poder acumular. Em breve, nós estaremos lançando nos próximos dias o site da RS Prev. Ali vão haver simuladores com base em cálculos atuariais, com base em cálculos de mercado, inclusive, que vão permitir ao servidor verificar em quanto tempo ele terá determinada renda e quais são os aportes necessários a isso. Vai haver toda uma assistência ao futuro servidor, toda uma informação absolutamente transparente. Nós somos, aliás, pela própria Constituição, o participante dos planos de benefícios. Eles têm o direito a ter todas as informações disponibilizadas diariamente. Então é isso que a RS vai fazer. Vai disponibilizar ele, poder avaliar, poder verificar, fazer simulações em relação à sua situação pessoal e verificar qual é a melhor maneira, o melhor plano de previdência que ele pode, aderindo à RS Prev, pode fazer para o seu futuro, de acordo com a sua situação pessoal. Isso vale para todos os poderes, né? Vale desde, digamos, os policiais civis que estão sendo chamados agora, até, eventualmente, quando houver concurso, juiz, promotor, a funcionário do Tribunal, auditor do Tribunal de Contas ou funcionário da Assembleia Legislativa. Sim, todos os poderes foram convidados agora, vão contratar com a RS Prev
Mas, de qualquer forma, todos já têm, de acordo com a determinação constitucional, a limitação do benefício, todos esses novos servidores, os futuros servidores, já têm a limitação do benefício ao teto do regime geral de previdência social. E aí todos eles vão ter essa possibilidade, porque se configura também um direito do servidor de ter essa possibilidade da complementação de renda. Todos vão ter direito, em aderindo à RS-Prev de todos os poderes, a fazer o seu plano de previdência complementar. Tá certo, então. Procurador João Guilherme Kliman, muito obrigada pela sua atenção. Um bom dia e bom trabalho para o senhor. Bom dia, às ordens.